Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sim Diz o Senhor. Nesta quarta-feira, estamos aqui com você ao vivo. Hoje temos a presença da Rosângela Lima, que vai trazer música para nós. Também temos a Fabiana Diniz, a nossa coach de inteligência emocional. Vamos continuar aquele tema de saúde emocional que é tão importante nesta época. E também temos a presença do pastor Laerte Lanza conosco hoje. Vamos passar ótimos momentos aqui. Não saia daí. Antes disso, eu vou pedir para você pegar esse link dessa live agora e enviar para os seus amigos, para a sua família. Convide que ainda dá tempo, ok? Muitas coisas importantes hoje, muitas coisas interessantes para você. Mas antes de tudo, vamos chamar a presença de Deus conosco? Vamos orar. Assim como você está, aonde você estiver, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque temos o privilégio de separar um tempo para Ti. Queira abençoar este programa, queira abençoar as pessoas que vão ouvir, que vão ver este programa, queira abençoar as pessoas que vão participar deste programa. Que o Teu Santo Espírito possa estar no lar de todos os Teus filhos, Senhor, dando forças nestes momentos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, e já vamos começar com música. Vou pedir para a Rosângela Lima cantar para nós. O céu ficou silente quando a cruz se ergueu ali. Dizem que choveu, se é verdade eu não sei. Acho que milhões de anjos choraram com o Senhor. Parece que foi chuva para todos nós. Estavam os anjos prontos para o tirar da cruz. Bastava apenas vir a ordem de Deus. Por que me abandonaste? Cristo então pergunta ao Pai. O céu contempla a cena com muita dor. Não sei como os anjos choram, mas eu sei. Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar. Virou a face o Pai, não pôde suportar. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Quando o sol se escondeu e tudo escureceu, quando Cristo se entregou, caíram lágrimas do céu. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar. Virou a face o Pai, não pôde suportar. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Rosângela Lima acabou de trazer essa mensagem lindíssima para nós. Rosângela Lima, você está por aí?
Boa tarde, Sim, como estou está? por aqui. Tudo bom, Walter? É um prazer tê-la aqui conosco, Rosângela. Prazer, digo eu. Sinto muito feliz. Desde então, já agradeço o convite por estar aqui juntamente com vocês, compartilhando a mensagem do Senhor, seja no cantar, seja no falar. Que o Senhor nos Nós que abençoe. agradecemos. Rosângela, nos conte aonde você está morando neste momento. Bom, eu atualmente estou morando na Itália, em Milão, já dá Sim. alguns anos. Quantos anos já você está por aí? Eu cheguei aqui em 2007, para dizer a verdade. Morei em Portugal 3 anos e vim para a Itália em 2007. 12 anos, mais ou menos, aproximadamente. Rosângela, você tem algum ministério realizado? Você tem com a música? Então, eu costumo dizer que o ministério, todo cristão, ele já nasce no reino de Deus como missionário, né? Então, o ministério que nós temos é este, de ir e levar a mensagem do Senhor, independente se você é ou não uma cantora profissional, uma cantora de CD. Ok. Rosângela, como está a igreja aí na Itália, em Milão? Então, a nossa igreja está forte, né? Estamos trabalhando também pelo Zoom nos dias que não temos culto, e nos sábados estamos seguindo os protocolos que a lei nos exige aqui. Está indo bem, apesar dos pesares, estamos caminhando. Ou Deus seja seja, já louvado. está aberta a igreja, então, por aí, Sim, né? a nossa igreja está aberta desde julho, desde 4 de julho estamos abertos e tá bem gostoso, tá bem bom ali. Ok. Rosângela, você tem um testemunho para nos contar, não? Eu poderia, assim, se eu parasse para contar meus testemunhos, seriam vários, mas eu gostaria de contar um testemunho meu que aconteceu logo nos meus Sim, primeiros anos de cristianismo, né, de fé, de conhecimento da palavra. Porque eu vim sim. do pentecostalismo, meus pais são pentecostais, e desde pequena eu sigo este evangelho. Mas para conhecer bem mesmo a mensagem, foi com 14 anos de idade. E quando eu conheci Jesus, eu tinha aquela sede, aquela coisa assim de estudar a palavra de Deus, e era todos os dias da semana. Nós íamos à casa de uma irmã chamada Lícia, pessoa maravilhosa, é a minha mãe na fé, e eu, minha irmã e demais amigos, e Sim, batizei com 14 anos de idade. Posso contar meu testemunho, não? claro. Ok, então. E quando você conhece Jesus, você tem aquele amor tão grande que você não consegue deixar para você. E então eu comecei a fazer trabalhos missionários no sábado à tarde, geralmente nós tínhamos esse costume de sairmos para pregar o evangelho. E então, junto com minha irmã e duas amigas, nós fomos fazer algumas visitas em alguns bairros. E em um daqueles bairros, eu fui surpreendida com, posso dizer assim, uma coisa que me impactou muito, porque eram meus primeiros tempos de fé, primeiro, para mim foi um ministério, porque quando eu cheguei em uma determinada casa, eu me surpreendi com praticamente uma pessoa possessa. E com 14 anos de idade, sem saber o que fazer, eu falei, meu pai, o que eu vou fazer agora? Então eu tremi na base, minhas pernas tremeram, mas parece que Deus já me levantou como cristã, já para essa coisa, né? E então, quando eu cheguei, a pessoa disse, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero ela aqui. E a pessoa que estava do lado da pessoa que estava possessa disse assim, não, ela vai entrar, ela vai cantar, vai orar, vai ler a Bíblia, o que for preciso ela vai fazer. E aí, então, eu tremendo, 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 a única coisa que vinha na mente era o Salmo 91, e eu falei assim, vamos cantar também, vamos cantar Deus enviou, né, o seu Filho amado, porque ele Sim. vive. E aí, então, eu falei, Senhor, eu não posso repreender Satanás como os pentecostais fazem, porque eu não estou preparada para isso, mas eu irei orar aqui, né, em nome de Jesus, e o Senhor vai fazer o que tem de ser feito. E foi aí então que eu cantei, a gente estava com um inário cristão, nós cantamos Porque Ele Vive, e à medida que nós cantávamos, a pessoa me olhava assim, com a cara muito assim, que ela não gostava mesmo, mas aquela pessoa, ela recebia certa entidade. E aí então, eu cantei este louvor, Porque Ele Vive, li o Salmo 91 no início da minha fé, todo mundo só lembra desse salmo, e aí então oramos, e quando nós terminamos a oração, e eu levantei, a pessoa estava totalmente diferente, me recebeu com tanto carinho, e ali eu pude notar a diferença que tem uma oração e um expulsar, assim, de qualquer maneira.
Isso Então, eu não foi com precisei... quantos anos, Rosângela? Com quantos Oi? anos aconteceu isso? Com quantos Isso anos aconteceu? aconteceu há muitos anos atrás. Você calcula aí. Eu tinha 14 anos, em 1992, já tinha Ok, mais de 28 anos mais ou menos isso. Mas é claro que depois disso nós tivemos eu tive várias experiências com coisas assim também parecidas e outras coisas que envolviam muito a minha fé. Então eu penso assim que nosso Deus, o momento que nós o pedimos, não importa o que quer que seja, o Senhor está presente e é Ele que faz, né? Não precisa você impor nem mãos, basta verdade, você ajoelhar, você orar a Deus e o Senhor faz o que tem que ser feito. E isso é um testemunho verdade. muito grande para mim, que foi o início da minha fé, meu primeiro amor, Muito, sim, e foi claro, muito muito impactante. importante, né? Pela idade que você Exatamente, tinha, realmente muito importante. exatamente. E, Rosângela, desde quantos anos você canta? Olha, eu canto Sabemos que desde com meus 14 anos você já cantava. Isso, eu, desde os meus 8 anos de idade, que eu me lembro assim de gente mesmo, eu canto desde criança, desde os 8 anos. Meu Isso pai me foi, levava para a igreja e sim, eu foi cantava nas você mesmo igrejas. que começou ou foi influência dos pais? Como que foi essa história? Não, eu mesma. Eu gostava de cantar, vendo televisão, vendo cantora, a gente brincava de cantora, e aí foi assim, sempre assim. Louvando a Deus, era o meu prazer. Ok. Rosângela, nós te agradecemos muito pela sua presença aqui. Não saia daí, porque daqui a pouco você Ok, vai cantar novamente para nós, ok? ok, Que obrigada. Deus possa te abençoar grandemente no seu ministério. Amém. Mande um abraço para a sua igreja aí de Milão também, da nossa parte, da Sim, parte do Ascendido do Senhor. ok. E com Alguns deles certeza, estão nos vendo neste momento, porque eles estão também participando de uma outra live e não pode estar todos participando, mas alguns estão. Um abraço para todos eles, pode deixar sim. que eu mando. Mas se eles quiserem, eles poderão ver depois, né? Através do nosso canal do YouTube, que é o Ascendido do Senhor, tracinho Patrícia Lisboa. Lá você vai ver tudo e mais um pouco. Todos os Exatamente. outros vídeos que já passaram também. Passe para eles, ok? Com certeza. Grande abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe muito no seu ministério, que abençoe muito a igreja aí também com o trabalho que está sendo feito em Milão. Amém. Igualmente para vocês também. Não sai daí que daqui a pouco nós voltamos com você, ok? Ok. Obrigado pela linda música. Nada, prazer. Tchau, tchau. E agora nós vamos chamar a Fabiana Diniz. Fabiana Diniz, a nossa coach de inteligência emocional. Vocês já viram em alguns programas passados que os assuntos, os temas tratados aqui são de extrema importância. Então, eu te aconselho a rever, se você não viu, a rever esses programas todos que passaram. Vai lá no link na página do Assim diz o Senhor, tracinho Patrícia Lisboa, no YouTube. Ali você vai ver todos, ok? Fabiana Diniz, como está? Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito feliz, porque a gente vai dar sequência essa semana, Walter, e dentro Sim, de uma perspectiva cristã, porque, afinal de contas, esse programa é um programa cristão e eu tenho total liberdade para falar aqui sobre ele, que é o autor da vida, o autor das emoções, né? E o maior compêndio que a gente tem de neurociência e mais antigo, a Bíblia. Então, essa verdade. semana eu penso em trazer, porque a gente exemplificou as emoções na semana passada, a gente vai abordar de novo elas, mas dando um enfoque na palavra de Deus, nesses momentos, para a gente exemplificar que na Bíblia a gente encontra esses momentos em que as emoções vão estar mais evidentes, né? É, E eu gosto muito de pensar, porque semana passada eu só mencionei lá em Eclesiastes, e logo no começo de Eclesiastes ele fala assim: existe um tempo certo para tudo. Então, existe um tempo certo, sim, das emoções se manifestarem, né? E lá em Eclesiastes 3:4 diz assim: momento certo para chorar, outro para rir. E aí, quando a gente pensa em chorar, a gente pensa em tristeza. Sim, é uma emoção boa, que muita gente foge. E existe na Bíblia, um dos versículos que me impacta muito é na morte de Moisés. E a Bíblia fala, né, que não houve profeta, não houve homem que teve esse contato face a face com Deus, e ele impactou muito aquele povo. E o povo chorou por quanto tempo? 30 dias, né?
a morte de Moisés. E aqui eu trago um dado muito interessante, Walter, porque a neurociência, eu fico encantada toda vez que eu vejo a Bíblia comprovando estudos mais modernos e avançados. A neurociência fala sobre memória de curto prazo e longo prazo. Então, uma memória de curto prazo, ela dura até 60 dias. Se você tiver aquele padrão durante 60 dias, o seu cérebro entende que aquela informação é uma informação importante, portanto, ela vai alojar na memória de longo prazo. Então, ela vai ficar instalada ali por um longo tempo. Olha que interessante, Walter. Você não encontra na Bíblia, e o pastor Lanza está aí essa tarde, hein? Um desafio, eu tenho que falar isso. O pastor Lanza que me corrija se eu estiver equivocada. Não existe na Bíblia menção de um luto que tenha durado mais de 60 dias, ou até 60 dias. Você consegue ver até que o luto mais curto que a gente vê é o luto quando Davi perdeu o seu filho, né? Ele ficou naquele clamor, as pessoas pensaram que ele ia enlouquecer, ficaram com medo de anunciar a morte do filho que ele teve, o primeiro filho que ele teve com Batseba. E quando a criança morreu, ele falou, não, agora ele se reergueu e falou, não, enquanto existiam possibilidades, eu clamei a Deus, agora sigo em frente. Então, às vezes parece muito forte eu falar isso. E eu decidi até abordar um pouco mais sobre a tristeza, porque a gente está passando um momento muito desafiador. Muitas pessoas estão morrendo, e a gente vê esse evento no Face de pessoas que, de alguma maneira, também trazem a questão do luto, uma insistência e uma permanência. Então, eu gosto de focar na Bíblia e pensar que se a Bíblia mostra que até existe um tempo para a tristeza, e que esse tempo, se você for ver, o povo chorou durante 30 dias. E quando você inicia lá Josué, Deus fala para Josué, ok, Josué, meu servo Moisés morreu, agora pega o povo e leva ele à terra prometida. Parece até assim muito, nossa, mas assim, Deus é um Deus de respeito. Então ele respeitou o tempo do luto, mas ele não deixou eles permanecerem na tristeza, porque essa permanência, que fique claro essa tarde, não é desconsideração. Tem muitas pessoas que pensam assim, poxa, mas essa pessoa foi tão importante na minha vida, eu preciso continuar valorizando a existência dela, mesmo depois que ela parta. Mas isso não é saudável, porque se essa tristeza ela for para a memória de longo prazo, nós teremos aí uma provável depressão. Então, o tempo, existe um tempo, e a Bíblia já fala isso, foi falado pelo homem mais sábio que existiu lá, em Eclesiastes, Salomão, só que existe um tempo. Então, o grande desafio é que hoje, pela cultura da alegria, as pessoas não passam pela tristeza. Então, elas passam um tempo muito rápido, e é interessante também a gente ressaltar aqui que a tristeza é um momento de reflexão, né, Walter? Por quê? Naquele momento da tristeza, você para, você não está... porque ela é antagônica à alegria. Na alegria, você está naquela festa, naquela motivação, naquela ação, você não para enquanto você está alegre. Mas quando vem a tristeza, é um momento de você fazer a reflexão mais profunda, você olhar mais para dentro de si, você ver mudanças que precisam ser implementadas. Então, seria esse momento ideal para você fazer um balanço da sua vida, para você seguir em frente. Mas aí o gerenciamento emocional fala exatamente isso. Você passa pela emoção, mas você não fica nela. Como diz lá Eclesiastes, no momento certo. Fabiana, oi. Eu tenho uma questão aqui para você. Deixa eu te interromper aqui, Ótimo. desculpa. Já peço desculpa, mas já vou interromper. Não, por favor, interrompa. Existe a possibilidade de haver, como que eu posso dizer, um choque não de gerenciamento, mas de sentimento. Um exemplo, nós estamos falando de luto e estamos falando de alegria também, de repente, né? Pode existir um choque ou um tipo de emoção inversa no momento e na hora errada? Ou seja, eu entendo. Eu acho que eu estou entendendo o que você está falando, porque você pode ver que algumas pessoas, elas fogem do luto e elas não vivem o luto. Você vê aquelas pessoas que passam pelo luto e você fala assim, nossa, estranho, derramou uma lágrima. Nossa, ele estava tão firme, nossa, ele estava tão forte.
E isso é prejudicial, sim, porque aquele momento é hora de você chorar. Antigamente, né, nos tempos de hoje, a gente fala, rasgava as vestes. É o momento de você se rasgar o coração para Deus e dizer, estou sofrendo mesmo, e sofrer. Só que é isso, você tem que sofrer para você sair. E esse é o problema, Walter. Se você não sofre naquele momento, você fica contido, e em algum momento você vai extravasar no momento que as pessoas nem vão entender. Anos depois, que acontece, casos de clientes que vêm e não viveram devidamente o luto, eram pessoas que eram, né, os esteios da família se puseram fortes. Não, eu preciso ser forte, ela tem aquela cobrança interna, então ela não vive o luto, mas ela carrega aquele sofrimento, e no momento, sem esperar, ela desaba, e aí é como se fosse um surto, né? Ela dá aquela surtada ali, porque justamente isso, não gerenciou a emoção. Tinha que viver a emoção. O luto, a gente tem que passar por ele, e enquanto Cristo não volta, essa é a realidade que nós temos, né? E a promessa é que quando Cristo vir, já não vai mais existir luto, não vai existir choro, não vai existir dor. Mas até que ele venha, essa é a nossa realidade, né? Então, para que a gente ainda conviva bem aqui, mesmo tendo esperança em Deus, a gente tem que viver e tem que chorar, sim. Respondido? Respondido. Então, e aí a gente fala daquela emoção maravilhosa, da alegria, né? A alegria, ela precisa existir, e ela é bom que exista porque a alegria traz leveza à vida. A alegria faz a gente se movimentar pela vida, faz a gente ter felicidade, ter sentido a nossa vida, né? A alegria, ela tem que estar presente. E aí a gente vê também exemplos na Bíblia, de Davi dançando de alegria ali, pessoas, as festividades na Bíblia, até tudo na Bíblia a gente vê que é vivido com muita intensidade, né? 30 dias de luto, as festas de casamento eram semanas, né? Então a gente vê que tem tudo na sua proporção e tudo no seu tempo certo. E a questão é só essa, o alerta que fica essa noite, essa tarde-noite, né? Tarde aqui no Brasil e noite aí na Europa, é que se viva a alegria, respeite, mas não se torne refém dessa cultura da felicidade, dessa obrigação. Eu preciso estar feliz todo o tempo? Não. Você vai ter que ter momentos de tristeza, porque às vezes existem pessoas que mascaram, elas ficam aparentemente muito alegres e ficam escondendo aquela dor. E às vezes, já não sei se você já viu, surpresas de pessoas que você jamais esperava, que tiram sua vida, e você fala assim, nossa, eu não tinha... essa pessoa ela parecia tão alegre, e eu falo isso porque eu tive uma pessoa na minha família que retirou a vida, e a gente até hoje não tem explicação, porque ele parecia uma pessoa muito alto astral, mas eu nunca vi ele triste. Só que, na verdade, é como você falou aí na frente, né, Walter? Ele mascarava aquela alegria, não vivenciou a dor, e no momento doeu tanto que ele não viu outra escolha a não ser tirar a própria vida. Então, por isso a necessidade de viver tudo em seu momento, né? Lá no versículo 8 de Eclesiastes fala assim, existe um momento certo para amar, outro para odiar. Muito interessante, né? E aí ele segue falando assim, para fazer guerra e outro para fazer paz. Essa minha versão, ela é bem similar, mas é uma versão que eu gosto muito, que é a versão fácil de ler, ela traz muita leveza na leitura. Então, quando a gente fala aqui tempo para odiar, qual é o sentimento que vem à mente, Walter? Raiva, né? É a raiva, né? Aquela raiva alemã. Aquela raiva alemã correta, né? Então, é a raiva que vem. Então, como a gente já falou no episódio passado, não existe. Por quê? Em alguns momentos, a raiva ela precisa se manifestar para que você tenha atitude. Porque em alguns momentos só vai te tirar daquela zona da tranquilidade, que é um conforto, quando alguma coisa te incomodar a ponto de você ficar raivoso e você tomar uma decisão. Então, é importante que a raiva exista. Aí, mais uma vez, fortalecendo. Ela exista, mas ela não existe e permaneça na vida. Nenhum desses sentimentos aqui, inclusive a alegria, que é o sentimento a emoção mais bem vista, não é interessante que ela esteja permanente. Por quê? A gente também só vai sentir alegria porque a gente tem a tristeza. Se tivesse só alegria, a gente não ia ter parâmetro. Então, a gente vai ter que ter momentos de tristeza para valorizar a alegria.
E vai ter que ter momentos de raiva para a gente ter uma ação, para que tenha uma resolução, né? E aí, na Bíblia, olha que interessante, na Bíblia a gente vai encontrando todos esses... na semana passada eu dei o exemplo, né, de Jesus lá com os cambistas no templo, né, da atitude que ele teve, né, porque ele entendeu que eles estavam desonrando ali a casa de Deus, fazendo o que eles estavam fazendo ali. E aí a gente vem o medo. Vem alguma ideia de medo na Bíblia? Que ideia de medo vem para você, Walter, quando a gente fala na Bíblia? Um exemplo de um personagem que teve medo. Medo de uma mulher, inclusive. Bom, não era isso que eu estava pensando, mas pode usar. Então, esse exemplo que... Bom, nós temos vários exemplos de medo na Bíblia, né? Fala para mim. Também lembrei. Bom, o que veio na minha mente agora já, Elias teve medo. Exato. E foi ele mesmo que eu peguei, porque Eu a gente vê acredito, eu não assim, né? sei, desculpa te cortar mais uma vez, mas eu acredito que naquela situação em que, como você estava falando de Davi agora há pouco, naquela situação em que Davi estava preparado para enfrentar Golias, eu acho que todo o povo ali estava com medo, inclusive o rei. Eu acredito nisso, porque, na realidade, ninguém estava querendo enfrentar ali ele, né? Estava parado ali quantos dias? O exército todo parado. E, de repente, vem Davi, como a Bíblia diz, né? Um rapaz pequeno ainda e tudo, e coloca o povo todo nas mãos dele. Eu acho que estava todo mundo ali desesperado, não com medo, desesperado, né? Sim, desesperado, né? E um menino chega lá e aparece. E você sabe que eu achei interessante você dar esse exemplo, porque no caso de Elias, ele já era um homem, né? Feito, enfrentou lá Jezabel e Acabe, os profetas dele, mas depois de um evento assim tão grandioso, você fica assim, uau, mas ele teve medo. E ele olhou, depois da ameaça dela, a gente fica até meio confuso, gente, como é que ele enfrentou e agora ele fica com medo? Mas eu creio que tudo na Bíblia tem um propósito. Então, para mostrar que Elias era um homem comum, como nós, e você vê que Deus, ele respeitou tanto ele, e algumas pessoas até usam o exemplo dele, porque logo depois ele entrou assim num curto período de depressão, ele só queria dormir, né? Os anjos acordavam ele para comer. Então, Deus tratou ele com muito acolhimento, muito carinho naquele momento, o que eu acho muito interessante. Mas Deus, ele mostra, ele evidencia, a Bíblia evidencia que é isso, que, na verdade, nós, sem Deus, não somos nada. E eu gosto desse paralelo que você faz de Davi, e eu acho que se eu pudesse escolher um personagem bíblico, e hoje eu entendo que quando diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque ele tinha não só uma inteligência emocional, mas, acima de tudo, uma inteligência espiritual, que antigamente ficou muito em voga essa questão da inteligência emocional, mas hoje já se fala da inteligência espiritual, é você colocar suas emoções, né, a inteligência emocional, as emoções gerenciadas, mas quando você dá um foco no espiritual, você entende que existe um ser maior que você, supremo, no qual você depende. E Davi, ele tinha esse brilhantismo em tudo que ele agia. A gente falou sobre o luto, né? O luto dele foi mega rápido. A gente fala sobre ele enfrentando o gigante. Ele provavelmente tinha medo, mas ele fala, quando ele fala, eu vou aqui te enfrentar, você vem com espada, mas eu vou em nome de Deus. Então, o tempo todo ele colocava Deus na frente. Outro personagem também que eu acho fantástico, e quando diz lá em 2 Coríntios, se não me engano, 12:10, que Paulo tem aquela frase célebre que fala: quando penso que sou fraco, aí sou forte. Exatamente isso. Quando ele se coloca numa situação de que ele entende que ele não pode nada sozinho, que ele é fraco, que ele não poderia dar conta se não fosse Deus, aí ele é forte. E aí esse fraco, eu penso, eu acredito que ele teve medo em algumas situações, foi preso, foi perseguido, né? As pessoas queriam matá-lo. E você acha que ele não tinha medo, Walter? Que ele não teve medo? Ele teve medo, ele sabia, principalmente, que ele tinha culpa no cartório, né? Ele matou muita gente. Então, ele sabia que ele tinha que tomar muito cuidado, né? Mas, acima de tudo, o quê? A certeza dele estava que existia um Deus por trás de tudo aquilo e era esse Deus que conduzia. Então, aqui a gente fechou, então,
as emoções da tristeza. Então, a tristeza, se a gente pudesse atribuir uma característica importante dela, é a reflexão. Então, se você tiver que ficar triste, pegue esse momento, não fuja da tristeza. Verdade, né? Como? Fique triste Como? de verdade. Fique triste de verdade. Não um triste com pote de sorvete, indo assistir filme de comédia para não ficar baixo astral. Não, fique triste de verdade. Chore aos pés do Senhor, se rasgue diante dele, apresente sua causa, o motivo da sua tristeza. E reflexione acerca daquilo. De novo, eu trago. Se a gente fosse mais autorresponsável, talvez a gente não sofresse tanto. Porque quando a gente não é autorresponsável, o que a gente faz? A gente põe culpa no outro. A gente põe a responsabilidade, a gente nem usa a responsabilidade, a gente põe culpa mesmo no outro. E a gente não assume a responsabilidade daquela situação. Então, o tempo todo a gente se põe como vítima. Então, na tristeza, vai ter alguns momentos que a tristeza vai ter envolvimento de você assumir uma responsabilidade naquele processo que você está vivendo, ou simplesmente aceitar, ser resiliente, aceitar que aquilo está acontecendo e que vai passar, porque tudo na vida passa também, né? Então, a tristeza, trazer reflexão. A alegria é trazer leveza à vida. É trazer ação, movimentação, e você conseguir transitar com leveza naquilo que te acontece. A raiva, ela pode te trazer ação, né? Uma ação efetiva, uma ação que precisa ser feita. E o medo, eu gosto de falar que ela traz essa dependência de Deus. Porque imagina se a gente fosse sempre muito corajoso e a gente achasse que eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Deus não ia fazer sentido na minha vida, né? Então, é bom, sim, de vez em quando, ter medo, sentir um friozinho na barriga, para que a gente entenda que a gente está sobre a autoridade de Deus, que a gente não tem essa autonomia, que a gente não é nada sem Ele, assim como Davi tinha essa certeza, né? É verdade. Então, eu acho que ficou assim bem mais claro, né, Walter? Semana passada a gente falou um pouquinho, né, deu algumas dicas, né? Mas eu precisava muito dar esse exemplo dentro da palavra, para que as pessoas caiu aqui, para que as pessoas entendessem de maneira prática como vem na palavra de Deus representado cada emoção, né? E está tudo bem. Ai, meu. Não tem problema. As pessoas sabem que é ao vivo, então isso pode acontecer. Então é isso. Tem mais alguma pergunta, Walter? Bom, se você tem alguma pergunta aí que está nos assistindo, escreva aqui que a Fabiana com certeza vai responder. Se ela não responde hoje, ela responde depois, dependendo do tempo dela, ok? E eu vou comunicar a todos também que estão nos assistindo que a Fabiana, ela também faz consulta. Então, você pode pegar os dados dela aí abaixo e se quiser, entre à vontade em contato com ela, que ela vai estar lá disponível, certo, Fabiana? Certo. A gente realinhou aí porque estava um númerozinho equivocado aí no meu número, né? Mas agora já está certinho no meu WhatsApp e no meu Instagram também. Pode ir lá, se quiser fazer simplesmente uma pergunta, entra lá, sou totalmente acessível, né? Dúvidas, né? Muita gente está vivendo, experienciando emoções, que é uma coisa também importante. Você sabe que os pais, eles deveriam ensinar os seus filhos e dar nome às emoções. E uma coisa que os pais fazem muito errado, quer ver uma coisa? Eles falam assim, olha, não faça isso, filho, porque papai do céu fica triste com você. Isso não existe, porque a gente dá um exemplo ruim, como se Deus só gostasse da gente quando a gente faz as coisas que Ele quer. E isso não é verdade, né? Se, às vezes, um filho fica ali irritado, por exemplo, nesse momento de pandemia, não pode sair, não pode brincar, não pode ir para a escola, as crianças, elas estão altamente, assim, explosivas, ficam com raiva. Então, o pai tem que ir lá, em vez de bater, botar de castigo, falar, filho, você está sentindo raiva, o nome desse sentimento, dessa emoção é raiva, e está tudo bem. Só que agora, se você quiser, você vai sentar um pouquinho para meditar um pouco nisso, porque não é bom, porque você vê, se a gente permanecesse, Walter, nas emoções, a gente ia explodir o nosso coração, a gente ia ter infarto, porque se a gente ficasse no momento que a carga de adrenalina que a gente lança para o nosso corpo quando a gente está com raiva, cortisol, tudo isso, gente, a gente ia ter uma vida muito curta.
né? O medo também é outra que faz uma transformação na nossa fisiologia, a Sim. própria alegria. Você sabe que a neurociência ela fala sobre a paixão, e eu acho super engraçado, porque ela fala que a paixão, que a gente não poderia ficar apaixonado mais de 2 anos, porque senão o mundo ia acabar, porque as pessoas apaixonadas, elas ficam focadas, elas ficam viciadas mesmo na outra pessoa, e ela não consegue fazer mais nada. E a neurociência define a paixão como um estado de compulsão e demência temporal. Olha que interessante. A pessoa ela fica numa Não deixa de ter demência. razão, né? Você lembra quando você ficou apaixonado, Walter? Você Bom, fica assim, né? Você fica tudo ótimo, tá tudo bem. Você não consegue enxergar as coisas direito, tá tudo perfeito, né? Então, até o que é bom, você vê, um dos estados que eu acho fantástico, a alegria, a paixão, mas se ela durasse por um longo tempo, a gente não dá conta. Primeiro, quando a gente está apaixonado, a gente não quer comer, né? A gente perde a fome, a gente perde o sono. E já pensou se a gente ficasse sempre em função de uma emoção? Então, isso ia ser ruim. Então, ia ser péssimo. Então, por isso a necessidade do gerenciamento, a importância do gerenciamento para que a gente tenha uma vida plena, saudável, e a palavra de ordem é equilíbrio, né? Elas gerenciadas no seu momento é equilíbrio. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, nós tivemos uma série de gerenciamento emocional. Corre lá no canal do YouTube, Assim Diz o Senhor, _ Patrícia Lisboa, você vai ver os outros vídeos que passaram, desde suicídio, que acho que foi o primeiro, né, Fabiana? Ou o segundo? Foi o segundo, Não, o primeiro foi eu contei um pouquinho da minha história, né? Isso, a história incrível da Fabiana. Incrível, estou te falando que realmente é incrível. Vai lá e assiste. Não vou contar, não vou dizer mais nada. Isso aí. Fabiana, nós vamos continuar com o gerenciamento emocional no próximo programa? Sim, nós vamos trazer, e também não vou contar, mas dentro do gerenciamento emocional, essa parte é muito importante, ela tem trazido problemas, inclusive de saúde, já que a gente está no Outubro Rosa, né? Vamos aproveitar e falar, porque ela é a causa de 52% dessa emoção mal gerenciada, ela pode causar, sim, câncer, né? E graças a Deus seja louvado por isso, porque desde muito eu já pesquiso e eu sempre falei, gente, por que eles não falam que o câncer, essa atribuição, também pode ser uma atribuição emocional? Lembra que eu falei no último encontro, né, da Ellen Goldwhite, falando sobre que 9 de cada 10 doenças, portanto, 90% das doenças começam na mente. E começam mesmo, né? Muito bem. Então, se eu fosse você, eu não perderia o próximo programa, porque vem coisa forte lá, né, Fabiana? Muito, Fabiana, sim. muito obrigado pela sua presença, pelos seus conselhos, pela sua inteligência emocional, que nos ajuda muito a respeito dos temas de saúde emocional. Muito importantíssimos para nós e para esse tempo, então, que estamos vivendo agora, sim. É uma joia. Fabiana, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. E se você quer entrar em contato com a Fabiana e não conseguir, não tem problema, fale conosco aqui, envie um e-mail para nós, que nós colocamos você em contato com ela, ok? Fabiana, então ficamos até a próxima quarta, é isso? Próxima quarta, seguindo ainda o tema de gerenciamento emocional. Muito bem, muito obrigado. Que tenha um restante de semana feliz, porque falamos um pouquinho da alegria, né, hoje. Sim. E até a próxima quarta. Que Deus te abençoe. Sim. Walter, só uma dica. Uma dica bem legal, que parece que é para criança, mas é para adulto. O desenho Divertidamente. Ele vai trazer um pouquinho dessas emoções, tem até uma a mais lá, mas você já começa a entender. Ele é muito interessante, ele mostra essa questão da memória, ele mostra essa questão e mostra como é na cabeça de uma criança, porque a criança tem em primazia essa emoção da alegria, porque ainda não chegou os desafios da vida, né? Então, ela está muito focada ali na alegria, e a gente vai ver, e na semana que vem eu comento um pouquinho mais, mas se quem puder assistir, dá uma assistida nesse filme Divertidamente. Divertidamente. Isso, de 2015. Muito bem. Ok. Obrigado pela indicação e até a próxima quarta, Fabiana. Um abraço. Até a próxima quarta. Um abraço.
Eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão aqui. Vânia Alves, Luzia Silva, que Luzia Silva sempre nos acompanha aqui. A Lúcia Helena, lá da Espanha, um grande abraço a toda a família. Também a Poliana. Poliana, eu acho que está na Itália, não, se eu não me engano. Coloque aqui de onde você está vendo. Silvio. Eu não vou ler o seu sobrenome, Silvio, para não errar, ok? Deixa assim, só Silvio. Andréia Paiva, Lula Pereira, e assim por diante. Meus pais estão aqui também. Um grande abraço ao Getúlio Rocha, do Brasil. Bom, antes de chamar o pastor Laércio já está aqui conosco. Eu vou te lembrar que dentro de 15 dias, nós vamos ter o outro programa do Assim Diz o Senhor Jovem. Tivemos sábado passado agora, a programação Assim Diz o Senhor Jovem. É muito interessante. Se você não conseguiu assistir, não tem problema. O vídeo está lá no YouTube, Assim Diz o Senhor, tracinho Patrícia Lisboa. Vai lá, chame seus filhos, convide os amigos deles e vai assistir o vídeo, porque é feito para jovem. E nós vamos ter daqui 15 dias um novo programa do Assim Diz o Senhor Jovem. Jefferson, você pode passar o vídeo para nós, por favor? A beleza do jovem está na sua força. Jovens, vocês são fortes e têm vencido o mal. Os que confiam em Deus serão fortes, voarão com asas como as águias. Assim diz o Senhor Jovem. Apresentação: Vinícius Clajos, Nadson Barbosa e Arthur Marco. Olha só, não perca, porque é muito interessante esse programa, também é ao vivo, mas eu preciso fazer uma correção aqui. Veio no chat online aqui que eu chamei uma irmã nossa de Lula, mas não é Lula, desculpa, é Iula. Me desculpe, irmã. Assim são os programas ao vivo. Pastor Laércio Lanza, vou chamá-lo nesse momento. Como está, pastor? Tudo bem? Tudo bem, e você, Walter? Um prazer estar com vocês aqui no programa Assim Diz o Senhor. O prazer é todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sabemos que o pastor tem uma agenda muito cheia, mas aqui estamos nós juntos, especialmente para você que está nos assistindo agora. Legal, prazer Pastor Laércio, vamos lá. Aonde o senhor está neste momento? Assim, cidade, qual o local que o senhor está? Bom, hoje, atualmente, eu estou morando na cidade de São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo, aqui o oeste paulista, uma região lindíssima, de uma riqueza natural maravilhosa, mas uma região muito quente, uma temperatura bem alta, seca, o tempo todo bem seco, e realmente é um lugar assim onde eu gosto muito de morar. Estou morando aqui há 2 anos, no período que eu fiquei 6 anos na TV Novo Tempo, né? Coordenando, dirigindo ali as programações da TV, e atualmente, então, estou trabalhando na Associação Paulista Oeste, aqui em São José do Rio Preto. Ok, maravilha. Pastor, aonde o senhor nasceu? Olha, eu também sou aqui do interior de São Paulo. Nasci na cidade de Araçatuba, que fica mais ou menos uns 550 quilômetros da capital paulista, de São Paulo, bem próximo aqui de Rio Preto, e uma cidade também muito quente, com características muito semelhantes às de Rio Preto. E já nasci no século passado, viu? Não vou nem falar a verdade, porque vocês não vão acreditar. Eu também não vou... Era a próxima pergunta, mas eu vou pular essa, ok? Já vou pular. Pastor, conte-nos um pouquinho sobre a sua família, não após o casamento, mas antes do casamento. Quantos irmãos eram? Se o lar era adventista quando o pastor nasceu? Uma história, assim, resumida da sua família. Você sabe que o nosso programa aqui tem uma característica de não é fofoca, é conhecimento, ok? Os nossos telespectadores aqui gostam de conhecer por detrás das câmeras
como é o pastor Lanza, que muitos anos trabalhou no Novo Tempo, ou os outros pastores que são convidados aqui pelo Assim Diz o Senhor. Então, nós vamos mais pelo lado de testemunhos, Claro, claro. História de Olha, vida. E nós temos um aproveitamento muito bom, porque as pessoas se aproximam mais, assim, conhecem realmente como é o pastor Laércio Lanza ou os outros pastores convidados, né? Então, conte-nos um pouquinho a respeito da sua família lá então, de Araçatuba, Araraquara? Araçatuba, Araçatuba, sim. exatamente. Eu sou nascido numa família cristã adventista. Meus pais são bastante piedosos, criaram a mim e a meu irmão na igreja, nos caminhos de Deus. Numa fase da minha vida, da adolescência, dei um trabalhinho meio grande para eles lá, para os meus pais, né? Histórias normais, de vidas normais, como qualquer jovem, como qualquer adolescente. Mas o fato é que eu desenvolvi os meus talentos, os meus dons na igreja, ali de Araçatuba, cantando, lidando com a juventude, com desbravadores, né, procurando também fazer o meu melhor em função da igreja que eu frequentava, que eu era membro ali, a Igreja de Araçatuba. A Igreja de Araçatuba é uma igreja de porte médio para o padrão brasileiro. Ela tem aí uns 250 membros, e ela não é uma igreja grande, né? Mas também não é uma pequenininha, e ela é uma igreja com bastante talentos, assim, tinha na minha época uma juventude muito interessante, acampamentos de jovens, acampamentos hoje quase não se ouve falar mais, né? Aquele Sim. período assim de carnaval aqui no Brasil, que é sempre o mês de fevereiro, por ali. E então a minha igreja era muito atuante nessa questão da sociedade de jovens, com acampamentos, com eventos dessa natureza. Então isso fez com que na minha juventude eu fizesse amizades assim com jovens de muitos lugares do interior de São Paulo. Então toda a região oeste aqui eu tinha amigos, as cidades vizinhas, mais distantes, de outros estados, como por exemplo Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tinha um grupo de jovens que sempre vinham de trem para acampar com a gente no período de carnaval. Okay. Então era assim uma época de ouro, onde a gente não tinha rede social, a gente não tinha internet, mas a gente tinha tempo para os amigos. E Sim. é tão bom gastar tempo com os amigos, né? Coisa ruim é perder os amigos com o tempo. E eu penso que os dias que a gente está vivendo, que a gente vive, que nós estamos vivendo, são dias complicados, porque a gente acaba não tendo tempo para os amigos, para um bom papo, uma boa conversa, fortalecermos as amizades. Temos tempo para a rede social, que é uma coisa tão superficial, não é tão real, né? E a Fabiana falou agora há pouco de um filme, né? Eu também cito um outro, Dilema das Redes, que é um filme mais recente, está na Netflix, que faz a gente refletir muito sobre aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida e com as redes sociais, etc. Eu que lido com comunicação, reflito muito sobre isso, porque hoje parece-me que as amizades estão em cima de pilares flutuantes e facilmente as pessoas explodem esses pilares e as amizades se vão e a gente acaba não tendo tempo para os amigos. Isso vem de uns 15, 20 anos para cá, esse fenômeno assim da gente não ter tempo para as pessoas. A gente só pensa na gente. E Verdade. Esse é um grande problema. Na época que eu fui criado, na igreja que eu fui criado, a gente tinha um congraçamento de amizade muito legal. E eu agradeço a Deus por esse privilégio daqueles 19 anos, 20 anos, 19 anos que eu passei lá na minha igreja, né? Certo. Pastor, e é verdade quando aconteciam esses acampamentos de carnaval tão conhecidos, tão famosos, né? Que quando alguém estava solteiro, esses acampamentos aí eram Era o point. Era o point, exatamente. Aconteceu Aconteceu alguma coisa nesses acampamentos? Não. Como é que é? Aconteceu alguma coisa nesses acampamentos de carnaval, assim? Ou seja... Acontecia, né? De você namorar com alguém, de você conhecer uma pessoa nova, né? Uma pessoa que foi pela primeira vez no acampamento, e isso era muito legal, né? Então tinha muita gente que começava a namorar, muita gente que está casada hoje começou
namoro, a sua história, o seu romance lá num acampamento de carnaval, num evento desses, né? Por isso que eu achava legal esses momentos, né, que a igreja tinha mais, ainda tem hoje, mas um pouco menos, né? Hoje os acampamentos em hotéis, uma coisa assim diferente, um ar-condicionado. A nossa época era barraca mesmo. Era barraca mesmo. E o mato, com pouca estrutura, né? O que e o valia povo vigiando com a lanterninha à noite, né? Todas as barracas para ver se estava tudo em ordem, ninguém podia sair. essa linha aí. Ótima lembrança, pastor. E quando chegou aquele momento que o Laércio Lanza decidiu fazer teologia? Ele falou, não, chegou esse momento, é um momento de conversão. Eu acredito que... Qual foi aquele momento de conversão na sua vida? Verdadeira conversão e a entrega e a entrega total ao serviço do Senhor. Então, sabe que isso foi uma coisa até natural, assim, a gente que nasce na igreja, a gente acaba não prestando atenção no momento específico. Eu tive um momento bem específico na minha adolescência, que eu estava até frio, com bastante frieza na fé, com uma falta de vontade de frequentar os cultos. Foi um período em que a juventude da nossa igreja deu uma baixa muito grande e coincidiu com um período meio de desânimo na minha adolescência. Mas facilmente isso foi recuperado com o envolvimento com as coisas da igreja. Então, eu julgo que um momento decisivo, quando veio a minha tomada de decisão, o meu chamado, eu me senti chamado por Deus para o ministério, foi num momento em que eu estava liderando o Clube de Desbravadores e, após uma reunião com a nossa diretoria do clube, a gente teve a reunião normal com os juvenis ali, a reunião semanal, e aí tivemos uma reunião da diretoria e veio uma informação de que 2 garotos estavam tomando a decisão, aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, fruto do trabalho do Clube de Desbravadores. E aquilo mexeu muito comigo. E eu cheguei em casa naquele dia, eu estava fazendo cursinho, eu queria prestar o vestibular para odontologia. Eu até passei no vestibular, na época, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Tinha muita vontade de ir para lá por causa dos grandes amigos que eu tinha lá, na cidade de Campo Grande. E acabei passando, mas não fui, e fui fazer teologia. Eu cheguei em casa, isso foi por volta do mês de maio. Eu falei para os meus pais, eu quero fazer faculdade, mas não é mais odontologia, eu quero fazer teologia. Os meus pais vibraram, porque eram cristãos e amavam a igreja e amam a igreja até hoje, então eles ficaram muito felizes com a minha decisão. Então, a minha decisão foi mais em função da minha atividade na igreja, que foi me amadurecendo, me preparando, me colocando o desejo para ser líder e ser pastor. Ótimo. Aqui nós temos a Valdete, um abraço, Valdete, para você. Está falando assim, olha, esse pastor é uma bênção. Então já sabe que está na... Não podemos chamar um pastor de teologia de profissão, mas sim... Bom, que termo nós podemos utilizar? Vocação. Porque, na realidade... Vocação. Na realidade, não é uma vocação, exato. Exatamente. Vocação. Está com a vocação certa, pastor. O ministério pastoral, ele exige pessoas vocacionadas, que vivem para aquilo. Exatamente. E se sentem chamadas para exercer aquilo, se sentem habilitadas pelo poder do Espírito Santo para exercerem aquilo. É claro que nós somos seres humanos, nós somos falhos, somos pecadores, os pastores não são modelos no sentido de salvação. Eles são líderes e devem dar o exemplo, claro, né? Se possível, serem modelos nesse sentido humano. Nosso modelo único é Jesus, claro, mas os pastores precisam trabalhar pela vocação e não pela ambição de uma função, né? É a vocação. Verdade. E houve algum momento, né, na caminhada dos estudos que o pastor pensou assim, não, eu não tenho, eu não sou para isso. Houve algum momento assim que surgiu alguma dúvida? Com certeza. Na virada do primeiro para o segundo ano. É meio clássico isso em quem faz teologia.
esse período de primeiro para o segundo, em alguns acontece do segundo para o terceiro. É um momento em que você reflete, será que é isso que eu quero? E eu me lembro de 2 amigos que não voltaram para a faculdade para o segundo ano. Um deles ia do segundo para o terceiro, e o outro era da minha classe, do primeiro para o segundo. E aquilo mexeu um pouco comigo. Falei, por que eles estão desistindo? Falei com eles, eu não estou me sentindo vocacionado, é melhor eu seguir outra coisa, outra carreira, eu não me sinto vocacionado. E aquilo me deu uma crise. Falei, poxa, será que eu sou vocacionado? Será que Deus tem um plano para mim? Será que Deus tem algo para mim, né? Um jovem simples do interior de São Paulo. Será que Deus tem algo preparado, um ministério? Ele vai me dar esse ministério? E aquela crise eu fui parar no consultório de um professor de teologia que conversou longamente comigo, orou comigo, e ele realmente falou coisas muito sábias para mim. E foi quando eu tomei o rumo. Não, eu quero ser exatamente isso. Maravilha. Seguir em frente. Maravilha. E hoje temos o grande pastor Laércio Lanza conosco. Eu não sei pastor. Se eu sou, mas que eu sou pastor, eu sou. Nos conte um pouquinho sobre a sua família. Eu sou casado com uma pessoa maravilhosa, a professora Dione Lanza. A conheci quando o pai dela foi ser pastor na minha igreja, no interior de São Paulo. Ele foi cuidar das ovelhas lá na cidade de Araçatuba e eu raptei a ovelha dele, né, a filhinha dele. E nós começamos a namorar, namoramos 5 anos e 2 meses, nos casamos em 90. Eu me formei na Faculdade de Teologia em dezembro de 88, passei 1 ano noivo, solteiro no campo, e aí ela estava terminando o último ano da Faculdade de Pedagogia e nós nos casamos em janeiro de 1990, dia 3 de janeiro. Okay. E com a Dione, nós temos 2 filhos, a Thaíse, ela é médica, e o meu filho Giovanni, que é formado em comunicação, já é casado, minha filha é solteira e ele é casado. Ele trabalha na reitoria do NASP como produtor de vídeos e conteúdos para a internet, né? Trabalha na reitoria ali do NASP. Então, maravilha. Os 2 já são jovens e desenvolvidos, né? Graças a Deus. Um grande abraço a toda a família. Obrigado. E, pastor, nós sabemos que a sua caminhada no Novo Tempo foi e ainda é marcante. Quantos anos, eu acredito que o pastor já até falou, 6 anos de Novo Tempo já, não? Eu fiquei 6 anos coordenando e depois dirigindo a TV Novo Tempo, né? Certo. E os programas que o pastor apresenta, ou apresentou, ou irá apresentar? Então, o meu primeiro programa na TV Novo Tempo foi o programa Lições da Bíblia. Já faz 11 anos que eu estou ligado a ele. Passei um período curto de 3 anos sem apresentá-lo, enquanto eu apresentei o programa Anjos da Esperança. E Sim. o Anjos da Esperança é o projeto de captação de recursos que a TV Novo Tempo tem, né? Então, certo. Nesse período, eu fiquei desligado do Lições da Bíblia, mas sempre envolvido com a produção, porque eu estava dirigindo a TV. Então, eu tinha total responsabilidade pelo conteúdo, pelos convidados, aquela coisa toda, né? Então, o Lições da Bíblia já estou ligado há 11 anos. Na TV, trabalhando especificamente 100%, morando lá na cidade de Jacareí, onde está a TV, próximo a São Paulo, foram 6 anos, né? Sobre os futuros programas, eu não sei. Eu estou, neste ano de pandemia, assim como na Europa, em todo o hemisfério norte, o hemisfério sul também está afetado com o coronavírus e todos nós humanos estamos sofrendo. A humanidade está ajoelhada diante desse vírus, é impressionante. E o que acontece? Nesse período, como uma parte da minha vida, eu tive um câncer de tireoide, ele tinha metástases aqui no pescoço, tal. E aí, essa região cervical, né? Sim. Eu acabei passando por uma grande cirurgia, e isso faz só 5 anos. E nesse período em que eu fiz todo o tratamento, a cirurgia, eram 22 tumores, né? Que eu precisava tirar, mais no nervo da voz, eu tinha uma cola também. Deus pôs a mão, sabe? Era nem para eu estar falando. Realmente. Eu perderia a minha voz completamente.
pela perspectiva da ciência. E Deus pôs a mão, graças a Deus. E, em função de tudo isso, eu achei melhor não me expor muito em viagens e ir para Novo Tempo. A Novo Tempo estava trabalhando fechada, apenas gravando pelo Zoom com um ou outro convidado, e quem estava apresentando era só quem morava lá, para evitar uma contaminação dos funcionários também. Não apenas minha, mas também dos funcionários, né? Nesse ano, a partir de maio, eles me substituíram nos 2 trimestres da lição, amigos pastores lá, e eu volto agora a gravar o Lições da Bíblia na primeira semana de dezembro. Já vou gravar o primeiro trimestre de 2021, né? Ok. Há uma possibilidade de eu sair do programa, porque eu estou morando em São José do Rio Preto, são 600 quilômetros de lá. E tenho que passar uma semana em gravações, tal, e o meu trabalho é bastante grande aqui na Paulista Oeste. Eu coordeno toda a área de comunicação, também coordeno o departamento da mordomia cristã, que trabalha com filosofia, com a fidelidade, e também coordeno aqui, junto com a minha esposa, o Ministério da Família. Então, é muita coisa, desde curso de noivos, encontros de casais, aconselhamento, pregações, viagens. Está ficando um pouco complicado eu permanecer depois de 2021 diante do programa. Mas quanto a programas futuros, Deus é que sabe. Eu me coloco nas mãos de Deus para fazer o trabalho dele, né? Aquilo que der para fazer, a gente faz. Que Deus abençoe cada vez mais. Amém. Pastor, existe alguma experiência, algum testemunho na sua vida que realmente marcou? Claro, existem várias e várias, mas aquela que realmente marcou a sua vida, que não tem jeito de esquecer. Não, ou seja, quando alguém pergunta qual foi o testemunho, ou foi a história de vida, ou foi algo que realmente marcou a sua vida, vem aquela logo de primeira. Qual seria esse testemunho? Sabe, sempre os testemunhos de vidas transformadas por Jesus, para mim, são os testemunhos mais fortes, né? Do dia 7 de fevereiro de 2015 para cá, aquele top of mind, né, que vem à minha mente sempre que eu tenho uma lembrança do cuidado, do amor, do carinho de Deus, é o dia em que eu voltei da minha cirurgia e, na minha opinião, eu nasci de novo ali, né, porque Deus me devolveu a voz. Eu passei 60 dias sem falar, eu pensei que a minha voz não voltaria. Com 30 dias ela começou a afirmar um pouquinho e eu tive um pouco de esperança e Deus me deu essa voz de volta. Então eu tenho 2 datas de nascimento, né? A minha biológica e o meu nascimento, a minha vida devolvida há 5 anos, no dia 7 de fevereiro de 2015. Especialmente uma semana depois dessa minha experiência, dessa minha cirurgia, eu passei por um processo muito delicado chamado um edema de glote. Edema de glote é quando você fica à mercê de um choque anafilático, porque há uma dilatação de todo o seu sistema, você não consegue respirar. Eu estava tomando um remédio para a dor, que era a base de dipirona, e esse remédio me trouxe uma alergia muito grande. Eu estava recém-operado e eu praticamente cheguei no hospital desmaiado e fui reanimado com 2 ampolas de adrenalina e levado por uma ambulância UTI de volta para o hospital, lá da minha cidade para São Paulo, onde eu estava morando, né, em Jacareí. Sim. E aquele dia eu nasci de novo. E o meu médico disse isso para mim lá no hospital. Mas 2 minutos eu poderia ter uma parada cardiorrespiratória que Deus colocou a mão e não permitiu. Então, isso me traz muita gratidão. Então, esse é um ponto. Sim, sim. Mas as histórias de vidas transformadas são marcantes demais. No período que eu estava na TV Novo Tempo, aconteceu a história do Marquinhos, um rapaz de Santos, que é incrível. Por uma série de problemas da vida dele, muitos problemas desde a sua infância, rejeição dos pais, ele foi trabalhar num circo com 11 anos de idade, viajou com aquele circo, sumiu, e nisso ele conheceu o Brasil e outros lugares da América do Sul, e viciou-se em drogas, em bebida, e ele teve uma vida completamente conturbada. Até que chegou um momento que ele já não estava mais no circo, morando em Santos,
alcoólatra, ele olhou para a televisão e falou assim: hoje eu vou tirar minha vida. Hoje chega, deu. Foi lá num lugar, no sótão, pegou uma corda, amarrou uma corda lá no caibro da estrutura do telhado, desceu para terminar de tomar a garrafa de uísque dele. E enquanto ele estava tomando, ele bateu a mão no controle remoto e mudou o canal para a TV Novo Tempo. E estava o pastor Luiz Gonçalves falando. Falou assim: ó, você que está querendo tirar sua vida aí, ó, você agora aí está pensando nisso, para com isso, não faça isso. E ele falou: poxa, esse cara está falando comigo. Só que ele estava bêbado já, estava alcoolizado. E ele voltou a falar, ele falou: não, ele está falando comigo. E aí ele conta ainda, ele falou assim: você está falando comigo? E o pastor Luiz Gonçalves gosta de repetir, né? É com você mesmo que eu estou falando. Ele falou: ele está falando comigo mesmo. E ele estava alcoolizado, ele acreditou naquilo, e ele sentou e ouviu todo o sermão do pastor Luiz e esqueceu que ele ia tirar a vida dele, dormiu, amanheceu no dia seguinte e foi em busca de Jesus. Não perdeu mais um programa. O Marquinhos está batizado hoje. Ele aceitou a Jesus. Essas experiências, Walter, e aqueles que estão acompanhando aqui a rede social, elas mostram que o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. Nos corações mais amolecidos para o Espírito Santo, nos mais endurecidos, com todos. Não há caso perdido para Deus. Não há caso perdido. Se você está assistindo e fala assim: eu sou um caso perdido, você não é um caso perdido. Você não pode acreditar nisso. Porque o Espírito Santo é vivo, ele é eficaz, ele é como uma espada que divide, de dois gumes, que divide até as medulas. Ele é aquele que penetra no seu cérebro, nos compartimentos que você nem imagina que tem. É aquele que te traz de volta para o Senhor Jesus. Então não há caso perdido. Essas histórias do Marquinhos, como de outras que eu poderia contar aqui, elas a cada dia acontecem em todo o Brasil e em vários lugares do mundo, porque tem alguém com a Bíblia aberta, comunicando o Evangelho, alguém com a palavra de Deus, oferecendo salvação, oferecendo o perdão de Jesus, e que é tão importante para os nossos dias, né? Impressionante, né? Nós sabemos que o Espírito Santo anda por aí, está agindo, mas sempre ficamos impressionados com a atuação dele, né? Foi realmente incrível essa experiência. Pastor, nós, infelizmente, estamos chegando ao final. Eu vou chamar novamente a Rosângela Lima, que ela vai trazer mais uma música para nós. E logo após a música, eu gostaria que o pastor fizesse aquele fechamento com aquele versículo que o acompanha sempre e uma oração para nós. Pode ser, pastor? Claro, vai ser um prazer. Gostaríamos de ficar mais tempo, mas infelizmente, como o pastor já sabe, né, que trabalha em televisão, temos que cumprir um tempo aqui. Então, infelizmente, nosso tempo já está quase. Eu vou chamar a Rosângela, pastor. Não sai daí que nós já voltamos a falar, ok? Tá bom, tá certo. Rosângela, é com você agora, a música. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei desde a glória dos céus, o Cordeiro
de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Na cruz, essa luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus e a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, se por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, se por uma coroa trocar. Muito obrigado, Rosângela Lima, por mais essa canção linda que você trouxe para nós aqui. Que Deus continue te abençoando, abençoe seu ministério musical. A Rosângela, que vive hoje na Itália, inclusive emocionou algumas pessoas aqui no nosso chat, você pode ver. Amém. E agradecemos muito a sua presença, Rosângela, e até a próxima. Eu que agradeço. Deus te Deus seja abençoe. louvado. Amém. Pastor Laércio, também temos mensagens aqui para o pastor Laércio Lança. Que bom saber que o senhor está recuperado e voltando ao Lições da Bíblia. Realmente, o Lições da Bíblia eu acho que foi muito marcante na vida de muitas pessoas, inclusive na sua, né? Com certeza. Foi muito marcante, muito mesmo, né? Quando se fala em Lições da Bíblia, só vem o pastor Laércio Lanza na cabeça das pessoas. Tá bom. Mas estamos muito gratos também a Deus pelo milagre realizado na sua saúde. Amém. E, pastor,
Nos conte agora um pouquinho a respeito daquele verso, aquela mensagem final que sempre acompanha o pastor. O que o pastor gostaria de deixar aqui para nós também? Perfeito, perfeito. Eu sou um apreciador do livro de Isaías. Gosto muito de estudar o livro de Isaías. Eu tenho até uma semana de oração só sobre o livro de Isaías. E o livro de Isaías, ele traz mensagens incríveis para a gente. Especialmente após o capítulo 40, a gente tem vários versos, promessas de Deus, de vitórias para todos aqueles que desejam colocar a vida nas mãos daquele que tudo pode, do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Yahvé. É muito importante a gente ter versos prediletos em que a gente possa memorizá-los e recitá-los nos diferentes momentos da vida, né? Eu tenho vários deles memorizados e sempre, de acordo com a situação, eu os recito mentalmente, eu penso neles. Mas tem um que eu uso sempre, e é por isso que eu vou compartilhar com vocês, que é o livro de Isaías, capítulo 41 e o verso 10. Esta é uma promessa infalível de Deus para você e para mim. E a Bíblia diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Olha, a Fabiana estava falando sobre medos, problemas, né? Vocês estão falando sobre essas questões emocionais, e hoje vocês já falaram sobre isso, e hoje ela falou um pouquinho sobre essa questão dos medos. É muito importante a gente enfrentar a vida, não é? Mas enfrentar com a certeza de que Deus também estará com a gente. A gente vai ter medo, sim, em alguns momentos, mas você dá o passo pela fé. Tem uma música da Laura Morena, que é cantora brasileira, adventista, ela fala, né? Se você não pisar na água, o mar não vai abrir, não. Tem que pisar nessa água, não é? Pisa na água. A promessa de Deus é: vai, eu estarei com você. Então não tenha medo, porque eu estarei com você. Não tenha medo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e eu te fortaleço. Olha, quantas pessoas hoje vivem sem forças. São tantos problemas. Todo dia que eu abro a minha rede social, tem alguém, um amigo que eu sigo, tal, falando: ore pela minha família, hoje perdi meu pai, ore por mim, hoje eu perdi minha mãe, eu perdi uma irmã, um tio. As pessoas estão meio que exauridas, cansadas, com as forças que se foram. Mas Deus diz assim: não fique com medo, não fique assombrado, porque eu sou teu Deus, eu fortaleço a você, eu te sustento, eu te sustento. Enfrente a vida, dê o passo pela fé, caminhe na direção de Deus. O resto é com Deus. Ele prometeu e ele não falha. Então, se você está acompanhando aqui essa live e tem tido medos, angústias, preocupações, não temas, não se preocupe muito, porque Deus prometeu te sustentar e estar do seu lado em todo momento. Apenas em frente e confie nesse Deus Todo-Poderoso. Obrigado pelo carinho de todos vocês, pelo convite. Um forte abraço a todos vocês que estão aqui nesta live. A Fabiana, que já falou, a Rosângela, que cantou, a Patrícia, que organizou, o Walter, que apresentou, o Jefferson ou Gerson? É Jefferson, né? Jefferson. Jefferson está no comando aí. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe a todos os que estão seguindo essa rede social, que Deus possa ser sempre presente na vida de todos vocês. Muito obrigado. Amém. E Deus abençoe. Pastor, o senhor pode finalizar com uma oração para nós, por favor? Claro, vamos orar. Ok. Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio desta conversa que tivemos hoje aqui por este canal, que o Senhor possa estar com cada pessoa que acompanhou esta live, aquecendo o coração de cada pessoa, dando segurança, dando firmeza, dando coragem, dando fé, entendendo que o Senhor estará conosco em toda a caminhada, em cada problema que passarmos, em cada momento difícil, o Senhor estará ao nosso lado.
dá-nos a tua bênção, fica conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Laércio Lanza, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que Deus possa abençoá-lo grandemente, que possa mantê-lo com muita saúde e a sua família também, que possa abençoar grandemente a sua esposa, seus filhos, nos planos de cada um e principalmente no seu ministério, que realmente faz diferença. Obrigado. Que o nosso desejo é que o pastor possa ter clareza de pensamento para levar avante a mensagem do próximo, que o regresso de Deus de Jesus está tão próximo que o Espírito Santo possa conduzir o seu ministério para atrair mais pessoas aos pés de Jesus. Muito obrigado, Walter. Obrigado mesmo pelas palavras. Que Deus abençoe vocês também ricamente, tá? Obrigado. Só mais uma coisa aqui, pastor. Houve uma pergunta aqui, se o pastor poderia repetir o nome do filme, por favor. O Dilema das Redes. Dilema das Redes. Eu vou pedir para a Patrícia anotar aqui embaixo, para quem não conseguiu ainda. E também Luísa está mandando parabéns pelo Dia do Pastor, que é no próximo sábado. Obrigado. Obrigado, Luísa. Muito obrigado, então, e até a próxima, pastor. Forte abraço a todos vocês. Tchau. Obrigado. E você que está aqui nos vendo, muito obrigado pela sua presença. Sem você, não seríamos nada. Que Deus te abençoe grandemente. Agradecemos também a presença da Rosângela Lima, que esteve aqui trazendo essas músicas lindas para nós. Agradecemos a Fabiana Diniz também, com exemplos e com dicas essenciais sobre a saúde emocional. Próxima quarta-feira estaremos aqui novamente e esperando você. Que Deus te abençoe grandemente no restante dessa semana. Um grande abraço. Assim diz o Senhor, diz até a próxima. Tchau, tchau.